Shalom, um ótimo dia e que o Espírito de Deus possa te visitar aí, aonde você está. Preste atenção, mas preste atenção mesmo nesse texto de devocional que saiu aqui para nós nessa madrugada. Preste atenção, o texto, ele diz assim, acompanha comigo esse texto. O livro, ele já começa assim, sentença pronunciada pelo Senhor. É uma sentença. E aí ele diz assim: o filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizei, em que desprezamos nós o teu nome? Oferecem sobre o altar pão imundo e ainda pergunta, em que havemos profanado? Preste atenção nesse texto. Deus, ele está confrontando os sacerdotes, os líderes religiosos que conduziam o povo. E por que Deus está confrontando o povo? Pela falta de respeito, pela falta de reverência, pelo lixo, pela porcaria que eles ofereciam a Deus. E aqui não é a falta de cultuar, não é a falta de congregar. Eles até estavam congregando, eles até estavam indo para o templo, mas perderam a sensibilidade e não sabiam que o que estavam oferecendo para Deus era lixo. Deus não aceitava aquilo, era porcaria. Deus não queria o restolho. Tudo que eles ofereciam a Deus era o restolho, era o que sobrava, era de qualquer jeito, era sem reverência, não tinha respeito para com o próprio Deus, o Deus Criador. Então Deus vem e Deus dá uma sentença. Deus esperou por um tempo e depois Deus vem e pronuncia uma sentença pela falta de respeito do que eles estavam fazendo com o próprio Deus. E de fato, nós estamos vivendo nos dias de hoje a mesma coisa que está no livro de Malaquias. Por quê? Porque o próprio livro de Malaquias, ele dá uma sentença e ele fala algo também a respeito do final dos tempos. De que o Senhor não viria até que o coração do filho se convertesse ao pai e o coração do pai ao filho. Então também é um livro profético. E a última profecia bíblica para se cumprir a vinda do Senhor Jesus é a apostasia da igreja. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo líderes que pregam santidade, mas vivem de fato na carnalidade. Estamos vivendo uma igreja que faz de qualquer jeito. Estamos vivendo uma igreja que cultua, que vai para a igreja, que vai para o templo, que vai congregar, mas perdeu a sensibilidade, porque estão fazendo de qualquer jeito, estão fazendo de qualquer forma. E o evangelho não é isso. O altar do Senhor não é palco. O altar é onde Deus fala. O altar do Senhor é muito mais do que você imagina. Agora, o que você está dando hoje para Deus? Eu faço uma pergunta para você não cair no mesmo erro que esse pessoal caiu. O que você está dando hoje para Deus? Você daria ao seu chefe? Porque o texto diz, dá isso ao seu governador para ver se ele aceita, se ele vai ser benevolente com você. O que você está fazendo hoje? Você teria coragem de oferecer ao seu chefe o seu tempo, a sua oferta, a sua dedicação do jeito que você faz no templo? Você teria coragem de oferecer isso ao ser humano? Então, a igreja, ela está vivendo uma apostasia. Veja que Deus, ele não mudou. Deus é o mesmo. Assim como Deus recebeu a oferta de Abel, porque de fato ele trouxe do melhor, ele deu o seu melhor, e ele não recebeu a de Caim, porque trouxe a cabos de dias, não entendeu que Deus receberia a primícia, Deus rejeitou. Então existem muitos cultos que hoje não estão sendo racionais e não estão sendo recebidos por Deus. Altar, ele é um lugar de santidade. O altar, ele é um lugar onde Deus se manifesta, onde Deus fala conosco. Porque o peso da glória de Deus, ele exige que a gente leve a sério, que a gente leve na profundidade o reino dele. Então,
não confunda liberdade com libertinagem. Não confunda templo com as casas de evento gospel que nós temos por aí. Está muito longe de ser o que Deus planejou para o ser humano. Está muito longe da presença de Deus ali. Então, outras coisas se manifestam ali. Outras coisas fazem as pessoas chorarem, fazem as pessoas se sentirem bem ali. Porque aqui nesse texto as pessoas se sentiam bem com o que elas estavam fazendo. Elas perderam a sensibilidade real do que Deus aceitava ou do que Deus não aceitava. Então Deus vem e dá uma sentença para esse povo. Preste atenção. A obra de Deus, ela tem que ser levada a sério. Mas sério demais. A obra de Deus tem que ser levada a sério mais do que qualquer outra coisa. Ela não pode ser tratada na superficialidade. O evangelho, ele custou preço de sangue. E não foi qualquer sangue. Foi o sangue de Jesus Cristo. E ele custou também o sangue dos apóstolos, dos discípulos. Ele custou o sangue da igreja primitiva para que o evangelho chegasse até a nós. Para que as pessoas façam o que elas estão fazendo hoje, usando o evangelho como ponto de entretenimento. Não tenho nada para fazer, estou cansado de assistir o Netflix, o Prime, então eu vou para a igreja, vou lá. Não tenho o que fazer, cansei de ir para o shopping, vou lá para a igreja. Então a igreja, ela está virando isso. Hoje nós temos tal entretenimento, hoje nós pagamos aqui tal cantor para estar, hoje nós pagamos tal pregadora para estar. Hoje nós vamos trazer o pastor famoso fulano de tal. Então, a honra não está sendo dada a Deus. A honra não está sendo dada ao Senhor. A honra está sendo dada a seres humanos, a homens. Homens. E a honra precisa ser dada a Deus. Então Deus, ele entra nesse texto e diz assim: aonde está a honra? Por que desprezaram o meu nome? Por que não estão me honrando? Então, eu quero dizer algo importante para você. O altar, ele foi molhado, não só com o sangue de Cristo, mas com as lágrimas dele. E com as lágrimas daqueles que pagaram preço alto para que essa palavra, esse evangelho, chegasse até nós. Então, quando eu abro a minha Bíblia, é como que se eu visse páginas cheias de sangue, cheias de lágrimas, com preço alto, que os cristãos primitivos pagaram para que essa palavra chegasse até a nós. Então honre a palavra, honre o evangelho, honre o altar, honre a igreja, honre os líderes que verdadeiramente levam a palavra de Deus a sério. E fuja daqueles que fizeram da casa de Deus um lugar de entretenimento. Deus te abençoe, que você tenha um dia de reflexão e que o Espírito Santo fale com você profundamente, porque o Senhor te ama, o Senhor não quer te deixar para trás nesta geração de apostasia. O Senhor quer salvar você. Deus abençoe. Shalom.